Igor, pois hoje nós trouxemos um tema que é bem ácido pro programa, difícil de falar e que também não é nada agradável. Mas a gente não tem que falar só do que a gente gosta, né? A gente tem que falar do que é importante também. E hoje nós falaremos sobre a cultura do cancelamento. Um troço terrível, mas Sim, tá aí, né? exatamente. É o politicamente correto 2.0, né, da nossa geração. Eu diria que é uma involução na nossa sociedade. A gente saiu disso para algo melhor e agora a gente tá voltando pro que é ruim, né? Às vezes, olha, tem muita gente que fala que a história é cíclica. Ela não é. A história não é cíclica. A gente tem coisas parecidas que acontecem, mas ela não é cíclica. As coisas não acontecem de novo da mesma forma, sabe? É só que Concordo. tem coisas ruins na história que, vez por outra, dão sua cara novamente com uma roupagem nova, né? É porque eu acho que eu também não gosto da ideia de história cíclica no sentido que você falou, né? Eu entendo que coisas retornam a acontecer, e de novo, carros com música passando na minha rua, como sempre, né? Eu acredito que coisas retornam a acontecer não porque a história é cíclica, mas é porque o homem não muda. O homem, ele é o que é, e é sempre o homem se adaptando a uma nova era. É muito legal você falar sobre isso, porque a gente tem essa ideia progressista de que o homem tá sempre se aperfeiçoando em busca de um ideal que ninguém sabe exatamente o que é, né? Isso é Exatamente. um paradoxo em si mesmo, mas vamos deixar quieto. Os erros que o homem cometia 2.000 anos atrás continuam sendo cometidos, cara. O homem mata e morre pelos mesmos motivos há milhares de anos e isso não muda. A busca por poder continua a mesma, a busca por tentar ditar o que os outros podem ou não fazer continua a mesma, a busca por sobreviver continua a mesma, entende? E no fim das contas, se você parar para analisar mesmo com toda a modernidade, todo esse avanço tecnológico que nós tivemos nas últimas décadas, o homem continua a ser o mesmo de sempre e isso não vai mudar nunca, né? É, porque é isso, somos isso, né? O que difere é a sociedade que estamos inseridos e como ela vai nos castrar. Porque a sociedade ela é castradora, né? Para algumas coisas entendemos que é necessário haver isso, né? É necessário que você coloque uns certos limites, a cultura faz isso. Mas até onde podemos permitir a sociedade fazer com que não sejamos nós mesmos, né? Esse é o ponto, né? Qual a medida certa que a coerção social ela tem que agir em cima do indivíduo? Porque se a coerção social ela incide em cima do indivíduo a ponto que ele não pode representar a si mesmo, aí é opressão. Agora, existe a medida também que a gente precisa dessa coerção pra gente não sair matando um aos outros também, né? Então, o homem não muda, mas normalmente a sociedade onde ele está inserido vai ditar a convivência social. E com esse comentário a gente consegue entrar direto no nosso tema e a gente pode tentar começar definindo o que é essa cultura do cancelamento, né? Você quer começar? Sim, eu entendo que a cultura do cancelamento, ela vem, pra você ver como todos os princípios, quando. Perdão, não todos os princípios. Todas as ideias, quando são levadas ao extremo, sempre se torna um pouco perigoso. Aristóteles, ele falava que é bom você sempre seguir o caminho do meio, sabe? Não pecar pelo excesso, nem pecar pela falta, mas conseguir ser moderado ali naquilo que você defende. Quem fala isso, na verdade, é Sócrates. Eu tô errando aqui os autores. Por que eu estou falando isso? Porque eu defendi durante muito tempo a ideia da coerção moral. E eu acho que a coerção moral, ela é muito importante. O que é a coerção moral? É antagônica à coerção formal, que é a coerção por lei. A coerção moral é a coerção da sociedade. É a sociedade falando assim, olha, nós não aceitamos isso e ponto. E eu defendi durante muito tempo também que a sociedade podia fazer isso acionando empresas, certo? No primeiro programa que a gente gravou, Liberdade até para falar, foi o nosso primeiro programa. Eu até citei um exemplo do que aconteceu na loja de roupas contra latinos nos Estados Unidos, né? Que você tinha uma loja de roupas que vendia blusa contra latinos, né? E naquela mesma loja de roupa, você tinha uma mulher que protestava todo dia ali na frente daquela
naquela loja. E eles foram reclamar com a justiça. E a juíza falou: olha, tudo bem, você tem liberdade para vender camisa contra imigrantes latinos, mas ela também tem liberdade de protestar todo dia na frente da sua loja. Isso é a América, certo? São valores que eu prezo. Agora, quando você eleva isso à última instância, tem um problema, que para mim é onde surge a cultura do cancelamento. E eu até faço um adendo aí a esse início de definição que você tá dando, né? Que eu diria que, primeiro a gente volta um pouquinho no tempo e a gente fala sobre tribalismo. Digamos que você tinha uma tribo em um dos lados e você tinha um do outro. Na África, eu não vou lembrar agora os detalhes, mas eu lembro que eu li uma vez sobre duas tribos que moravam muito perto uma da outra e se odiavam pra sempre. E ninguém sabia exatamente por que as duas tribos se odiavam, eles só sabiam que se odiavam. Eles nasciam dentro de uma tribo, o cacique, ou seja lá qual for o nome do líder deles, falava que eles odiavam a outra tribo, eles eram instigados durante toda a vida a odiar a outra tribo, e quando cresciam, odiavam a outra tribo. Então, você tinha uma inimizade que não tinha necessariamente um motivo, né? Isso é tribalismo. É você aderir ao teu grupo, porque sim, não existe um real motivo para você odiar o outro grupo, entende? Mas você odeia mesmo assim. A cultura do cancelamento tem a sua base nesse tipo de pensamento, que é o que? É o meu grupo contra o deles. Eu faço parte dessa patotinha aqui, eu vou defender essa patota até o fim. Perceba que o que você falou é muito importante. Tem um autor nos dias atuais que vai se esmerando por esse argumento, que é Michel Marfesoli. É um sociólogo, um dos mais famosos, que vai falar sobre pós-modernidade, que é um termo que alguns sociólogos odeiam e outros amam. Dentro da sociologia, falando em pós-modernidade, você começa a porrada, assim, entendeu? Porque tem uns que discordam muito, principalmente autores marxistas discordam muito do termo. Eu, particularmente, eu gosto. E ele vai falar o seguinte, que hoje em dia o arranjamento social começou a ser tribal de novo. Por quê? Porque hoje a formação do indivíduo sobre agrupamentos não é feito mais na localidade onde ele vive. Porque hoje em dia você tem internet. Então você descobre que um cara lá na Austrália, ele tem algum gosto parecido com o seu. Então a sua personalidade de grupo, ela não se forma mais local, mas agora é global. Então você começa a formar grupos dentro da internet ou de alguma cultura pop, né? Que maior representa isso, porque você tem um país de origem indígena e afro e portuguesa, né? Tem parte europeia, e você tem uma galera aqui no Brasil que os K-popers aqui do Brasil, né? Os fãs são imensos e eles gostam de uma cultura sul-coreana, tá entendendo? É totalmente distante da vida local deles, da construção histórica do nosso país, e você tem uma galera que curte pra caramba música sul-coreana. Pra você ver. E exatamente isso que Michel Marfesoli tá querendo dizer. Porque agora você não é condicionado a viver de acordo com o seu grupo local, mas sim com o grupo global. Pois é, e a internet ela amplifica e remove barreiras, né? O discurso que antes ficava retido ali dentro da família ou do bairro, hoje, cara, é espalhado para o mundo inteiro em questão de segundos. O conceito de comunidade mesmo deixou de ser um negócio estritamente físico e presencial para uma comunhão digital de ideias que, sei lá, por qualquer motivo que seja, são semelhantes, né? E aí, isso é que nos leva para o próximo passo, que é o quê? Isso começa a criar bolhas. Exato. E essas bolhas, elas ficam gigantescas, cara. E em algum momento, elas podem entrar em choque. E essas bolhas, elas ainda se comportam como câmaras de eco. E elas não permitem que vozes dissonantes sejam ouvidas. Você, dentro da tua bolha, vai ouvir só o que a tua bolha quer falar. E aí, quando você tem ali o conflito, né, que ele eclode, os dois lados, eles não conhecem de fato um ao outro, eles não sabem quem são, né, porque eles só escutam o que está sendo inflado dentro da própria bolha, mas eles têm a certeza que estão sendo moralmente justificados em atacar o outro lado.
Cara, e só complementando o que você tá falando, e eu percebo muito isso, porque eu sou um cara que eu transito por muitas bolhas, entendeu? O que alguns vão até falar que é triste, né? O cara isolado. Mas não é nesse sentido. Eu transito por muitas bolhas. E tem alguns lugares de convivência que eu olho assim e falo: esse indivíduo não tem noção que em outro agrupamento de pessoas eles falam coisas totalmente contrárias ao que ele tá falando aqui. E ele nem sabe que há outra possibilidade de pensar coisas fora desse universo dele. E eu falo isso, eu posso citar vários exemplos. Vou dar um exemplo aí, porque já para descontar a minha raiva de universidade, da minha universidade.